o assunto voltou a ser discutido no estado do Paraná e também no governo federal. Deputados paranaenses voltando a debater esse assunto e o governador Ratinho Júnior também, que já foi a Brasília falar com os ministros, com o ministro dos Transportes para organizar essa situação do pedágio, né? Nós já estamos há mais de um ano no Paraná sem pedágio, sem as rodovias pedagiadas, sem as empresas, e o assunto volta à tona porque poderá haver mudanças agora com o novo governo federal. Eu vou conversar com o Alci Rotas. O Alci Rotas é do Programa Oeste em Desenvolvimento, o POD, e acompanha essa situação dos pedágios. Alci, muito obrigado por nos atender. Qual é a sua opinião nesse momento e o que tem para nos trazer sobre os pedágios no Paraná com o novo governo que entra, né? Deve haver uma nova orientação sobre o modelo de pedágio no estado. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação participar desse programa. Bom, a gente tem acompanhado, né? Nós fazemos parte do Programa Oeste em Desenvolvimento, que representa o setor produtivo aqui do Oeste do Paraná. E a gente sabe que com a mudança do governo federal, né, e a condução de todo o processo vem do governo federal, a gente está também bastante ansioso para saber das alterações. Lembrando que qualquer tipo de mudança na formatação da licitação, ela deve ser acompanhada de novas audiências públicas para debater melhor esse assunto, importantíssimo para a economia do Estado. Alguns pontos muito claros a gente continua sempre atento, né, e são preocupações de forma muito contundente aqui na região, que é o depósito acima dos 10%, a curva do depósito muito acentuada, o que inibe maiores descontos na conta vinculada, né, o degrau tarifário de 40% após as obras de duplicação. Um ponto também que nos chama muito a atenção e que a gente defendeu bastante nas audiências públicas é a questão do regime tributário especial. A gente está falando que ao longo dos 30 anos, no orçamento inicial da licitação, que do total de 156 bi de receita, mais de 40 bi são de impostos federais, estaduais e municipais. A gente defende uma lei aprovada pelo Congresso que isentaria esse valor como forma de reduzir a tarifa. Entendi. Alci, então o modelo que havia sido defendido pelo governo do estado até o ano passado, ele não é o melhor, você entende isso? Veja bem, a gente mudou muita coisa desde o final do contrato da gestão passada até o dia de hoje, né? A gente sabe que só um item, por exemplo, o CAP, que é necessário para fazer o asfalto, ele subiu mais de 80% ao longo desses mais de 12 meses aí. Então, a nossa preocupação é com a competitividade das empresas. De nada adianta a gente ter uma infraestrutura e obras em todo o estado e a gente não conseguir viabilizar as empresas aqui, especialmente as do oeste, que estão longe dos grandes centros e dos portos. A nossa preocupação é que haja um pedágio, né, com uma tarifa justa e a retomada das obras. Então, o que mudou de lá para cá é que realmente, né, com pandemia, com a guerra na Ucrânia, todos os insumos, né, pintura, mão de obra, o custo do dinheiro, né, a taxa Selic, ela subiu mais de 11% ao ano. Né, isso vai diretamente impacta no preço do pedágio. Então, acho que é necessário fazer essa reavaliação, novas audiências. Uma outra alternativa seria, uma utopia, mas seria contar com a ajuda, por exemplo, da Itaipu para fazer algumas obras e diminuir o custo do pedágio. Então, tudo isso faria parte de um pacote para defender e salvar a competitividade das nossas empresas.
Claro, é que nós temos então essa seguinte situação. A matéria-prima, né, para obras em geral, ela subiu muito nos últimos meses e a empresa, se a empresa, né, concessionária dos pedágios, for também a que fizer obras, ela vai passar isso para o usuário, aumentando, né, Sim, o preço do pedágio do Paraná, exatamente. podendo ficar, continuar caro como era antes ou Isso mesmo, passando disso, isso né? mesmo, A ideia então isso. seria pedagiar para um pedágio de manutenção e o governo do estado ou federal fazerem as obras? Essa seria uma alternativa, né? Fazer todas as obras seria possível? Eu acho muito difícil. É, agora, o que a gente vai ter que ter muita inteligência e habilidade dos nossos gestores? Por exemplo, tem muita gente que questiona, não, o pedágio de São Paulo, o pedágio do Rio Grande, de Santa Catarina é mais barato. Mas por que é mais barato? Porque a infraestrutura já estava pronta, são rodovias já duplicadas. Quando a empresa assumiu, as rodovias já estavam duplicadas. Outro fator importantíssimo é fluxo. Santa Catarina, as rodovias, elas têm em média, algumas delas, 80 mil veículos por dia rodando. No Paraná, as que mais têm fluxo não ultrapassam 30 mil veículos por dia. E isso também impacta demais no custo do pedágio. A nossa preocupação também são essas novas 15 praças de pedágio. A gente tem que fazer uma reavaliação. É necessário duplicar todas elas? Né? Será que tem fluxo para duplicação de 100% do anel, do novo anel? Então são essas equações que a gente precisa debater, lembrando que sempre, né, a nossa preocupação é com a competitividade das empresas, né? Repetindo, de nada adianta a gente ter uma infraestrutura bonita, né, e convidar todas as empresas para ir para os outros estados se instalarem, porque, né, inviabiliza aqui a nossa região. Elcia, inclusive falando nisso, né, no oeste do Paraná nós temos essa situação ali entre Cascavel e Toledo. Aquela rodovia ali é uma das que pode receber um pedágio pelo projeto que foi apresentado o ano passado, né? E a BR-277 também, principalmente aqui no oeste do Paraná, pouca coisa falta para ser duplicada, né? Sim, sim. Essa praça, a gente entende que é muito difícil, né, suprimir ela, tirar ela, porque é uma teia, né? Se você tira ela, você tem que colocar em algum lugar, né? E aí começa. Se a gente fizer uma pesquisa, né, das 15 novas, dificilmente alguém vai querer. Né? Realmente é uma situação complexa. Porém, o que a gente defende entre Cascavel e Toledo é uma taxa, sim, de manutenção, porque a duplicação ela já está concluída, né? Tem um fluxo razoável e a infraestrutura principal já está pronta. Né? O que a gente não conseguiria absorver é uma tarifa cheia, né? Entre duas cidades importantes, né, que tem uma conexão muito grande, e numa distância muito curta, né? A gente está falando aí de 30 e poucos quilômetros que ligam as duas cidades. Pois é, me parece que a situação é essa, né? Porque aquele viajante que ele vai e volta, ele vai pagar o pedágio para ir, para voltar e tudo bem, não paga mais. O problema maior está com o morador dessas regiões, né? Por exemplo, em Cascavel e Toledo, muita gente mora numa cidade e trabalha na outra e isso encareceria a vida. A mesma coisa acontece aqui com Foz do Iguaçu, entre Santa Terezinha e São Miguel do Iguaçu, que tem um pedágio ali e encarece o dia a dia dessas pessoas que utilizam, que vão de uma cidade a outra diariamente. Sem dúvida, essa é uma preocupação, né, de todos os gestores, prefeitos, né? Essas cidades elas têm ligações com a área de saúde, a área da educação, né? São deslocamentos diários, né? E realmente você onerar, né, essas pessoas aí é um problema sério. Então tudo isso a gente tem ponderado, né? Existe um programa aí daquelas pessoas que utilizam diariamente um desconto progressivo, mas a gente tem que ficar muito atento, né? Porque com essa mudança, mudanças importantes podem acontecer e a gente tem que estar bastante, né, afinado aí para não comprometer, né? A gente está falando de um contrato de 30 anos e que se a gente não tiver muita cautela, cuidado,
né, pode sim impactar demais na economia das nossas cidades. Exatamente, até pelo valor do frete dos caminhões, né? Aqui em Foz do Iguaçu nós temos o maior porto seco da América Latina e por mais que a gente decida pelas concessionárias fazerem as obras, e isso é um ganho para a população, mas aí vai ser cobrado também isso no valor do pedágio, aumentando o frete, aumentando o custo de produção, de alimentação, né? De tudo isso que envolve o transporte. Sem dúvida, Foz eu acho que é o segmento que é mais, né, pujante e um dos principais da cidade é a logística, né? A gente tem que ter essa preocupação, esse cuidado. Foz ainda está mais longe ainda, né? 600, quase 800 quilômetros do Porto de Paranaguá, mais de 1.000 quilômetros de São Paulo, né, que é um grande centro. E a gente tem que ter, né, essa sensibilidade, pensar lá na frente, né? Quando a gente fala do degrau tarifário, né, uma tarifa aí de R$10, a gente está falando que depois duplicada ela salta para 14, né, nesse modelo. E a nossa preocupação é com a planilha dos custos atuais. Quando terminou com o contrato do pedágio, a gente sabia que a nova tarifa seria mais baixa que a anterior e com a garantia da retomada das obras. Porém, hoje mudou tudo, né? A gente não sabe em que patamar essas tarifas podem ir a leilão. Ok, tá certo, Alci. Eu quero agradecer a sua participação aqui para a gente falar sobre isso. Novos debates serão feitos, né, ainda no estado do Paraná. Audiências públicas estão previstas? Ainda não foram comunicadas, né? Mas qualquer novidade a gente vai informar. Tá certo, então. Muito obrigado. Quero agradecer ao Alci Rotas, que é do programa Oeste em Desenvolvimento, falando sobre os pedágios, né, que voltam a ser discutidos no estado do Paraná. Alci, muito obrigado e um bom dia. Eu que agradeço pelo espaço. Uma ótima semana a todos.